Bom dia a todos. Hoje mais um dia aqui no Pod Norte. Pessoal que não, né, não curte nosso canal aí, se inscreve no canal, dá o seu joinha lá para a gente poder chegar aí num K, né, Beto? Para poder dar um salto aí de compartilhamento, do Arthur poder trabalhar mais nas redes sociais. E hoje a gente tem aqui a presença ilustre do Tenente Coronel Minosso, é isso? Minosso. Minosso. Tenente Coronel Minosso. Olha, é o sobrenome. É italiano. É, Bom dia, bom Coronel. dia. Seja bem-vindo ao Pod Norte. Bom dia, obrigado pelo convite, Roberto. Obrigado, Beto, Arthur. Tenente Coronel Ives Minosso de Almeida Ramos, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. É uma honra e um prazer participar do programa. Prazer em conhecê-los também. Bom dia, Beto. Bom dia, Costa. Bom dia, Coronel. Prazer todo nosso em recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo aqui nos estúdios do ZN. E vamos começar, senhor, contando um pouco da sua história. Fala pra gente aí da formação, da onde veio a vontade em ser policial militar. Tá legal. Particularmente, eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu costumo brincar com o pessoal, eu digo que eu sou um caipira, né? Eu fui nascido e criado no interior do estado de São Paulo, nasci em um sítio mesmo, na verdade, município de Epê. Conhece Epê? Já ouviu falar? Não, Nunca ouvi falar. Meus pais são de São Carlos ali. Não sei se é São o mesmo Carlos é lado. uma metrópole perto de Epê, né? Eu sou, na verdade, até hoje, o único oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo nascido na cidade de Epê, tão pequena que é a cidade. É uma cidade ali na região de Presidente Prudente, próxima à divisa do estado com o Paraná. É longe. E é longe. Eu moro lá até hoje, na verdade. Eu sou de Presidente Prudente, né, até hoje. É próximo da terra do pessoal do Bergamini, né? Exatamente, lá. Riversul. Ali, divisa do estado do Paraná com Mato Grosso do Sul. Então, eu começo a minha história assim, né? Eu nasci em um sítio na cidade de Epê, me criei no interior do estado. Sempre, minha mãe é professora da rede pública estadual. E a gente tem outros dois irmãos, né? Eu sou o mais velho deles. E aí, sempre estudando em escola pública também, né? Numa época diferente, né? E assim a gente foi trabalhando e estudando. Na época também começando a trabalhar desde muito cedo, né? E até que, na verdade, eu fui convocado para fazer o tiro de guerra, né? Lá no interior. E eu tentei, de todas as formas, como todo mundo fazia, eu tentei escapar, porque eu precisava trabalhar. A verdade é essa, né? E atrapalhava um pouco o horário. Eu precisava trabalhar e estudar e atrapalhava um pouco. Mas aí não teve jeito de escapar, eu fui convocado, até porque eu morava muito próximo do tiro de guerra lá, TG 02063, em Presidente Prudente. E aí não teve escapatória. Mas acabou, né? Como eu confio, acredito muito em Deus, acredito que todas as coisas na nossa vida, elas não ocorrem por acaso. E aí eu fui fazer o tiro de guerra, e aí eu sempre sou assim, né? Onde quer que eu esteja, mesmo que eu não tenha pedido para ir para lá, eu procuro fazer o meu melhor. Então, quando eu cheguei no tiro de guerra, eu falei, bom, já que eu estou aqui, tinha a oportunidade de fazer o CFC, curso de cabo, né? Do tiro de guerra. Então eu fiz. Falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou ver onde o melhor que dá para fazer. Aí a gente fez esse curso aí, e aí você acabava comandando, de certa forma, uma fração de tropa ali no serviço militar obrigatório, ainda que no tiro de guerra, né? E aí, não é coincidência, né? Mas por desígnio de Deus aí, teve um momento em que os cadetes da Academia do Barro Branco, naquela época, eles iam até o tiro de guerra, as escolas, e eles faziam palestra explicando o que era a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, porque nós estamos falando de 96, né? 96 isso aí. Então não tinha ainda aquela tanta divulgação, não existiam redes sociais, né? Outras formas que dão essa celeridade, essa amplitude aí nas informações. Então, a forma de conhecer a Polícia Militar, a Academia do Barro Branco, era essa, né? Por meio de palestras. E aí eu acabei participando de uma palestra no tiro de guerra, e aí eu conheci os cadetes lá, que depois foram meus contemporâneos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e são meus amigos pessoais até hoje. Mesquita, Torque, os caras assim que eu me espelhava naquela época, e me espelho ainda hoje como pessoas. E aí a gente participou e eu ouvi falar da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, pela primeira vez.
E eu estava estudando, estava na fase, como eu disse, precisava estudar e trabalhar, estava na fase de prestar vestibular. E aí estudei bastante e consegui passar em vários vestibulares naquele ano, né? Passei na faculdade de Direito na minha cidade, lá em Presidente Prudente, a Universidade Toledo de Ensino, fui o terceiro colocado. Passei em algumas faculdades públicas estaduais no Paraná, federal em Curitiba. E aí passei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco também. Aquele ano foi o primeiro concurso pela FUVEST da academia, né? Foi em 96 e eu entrei, de fato, tomei posse em 24 de fevereiro de 97 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Nós começamos a jornada na PM, né? Então eu não fui praça antes, não tive essa oportunidade, mas entrei direto como oficial em 97 e na primeira turma da FUVEST. Então isso já era uma coisa diferente na Academia do Barro Branco naquela época, né? O pessoal ainda brincava que a nossa espada, né, de oficial, ela ia ser um sabre de luz, porque era um pessoal mais moderno naquela época, né? Uma outra filosofia estava sendo implantada na Polícia Militar. E assim eu conheci e comecei minha história na PM, né? Depois, logo no começo dela, a gente teve um episódio marcante, né? Que foi da Favela Naval. Eu era primeiro ano da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e aí você já começa a entender, ainda muito novo, ainda muito sem, né, conseguir compreender todo o reflexo daquilo, mas você começa a entender a importância da Polícia Militar no contexto de segurança pública, num contexto não só estadual, mas nacional, né, que repercutiu aquele fato. Então, e daí, concluí a Academia de Polícia Militar do Barro Branco depois de 4 anos, permaneci na capital apenas como aspirante. Naquela época tinha uma demanda muito grande de oficiais no interior, e surgiu a oportunidade de eu retornar para o interior, não exatamente para a minha região ali, Presidente Prudente, mas para a região de Presidente Venceslau. Eu achava que era próximo, né? Parece próximo, mas na verdade, quando você precisa viajar todo dia, não fica mais tão próximo. E aí eu fui trabalhar na região de Teodoro Sampaio, terceira companhia do 42º BPMI, subordinada a Presidente Venceslau, divisa do estado do Paraná com Mato Grosso do Sul, mas numa época bem diferente da de hoje, né? Nos idos do ano 2000, 2003, mais ou menos, que a gente tinha um contexto de conflito social agrário ainda muito latente. Ali é o berço do MST no estado de São Paulo e de outros movimentos agrários, MAST. Então a gente começou a ter contato com essa realidade, que aqui na capital não se ouvia falar. Então aprendi muito sobre conflitos agrários, sobre o contexto político dos conflitos agrários nessa região. Tive a oportunidade de fazer um curso pela Secretaria Nacional de Segurança Pública no Nordeste. Foram acho que 90 dias que eu fiquei lá para entender o contexto dos conflitos agrários lá naquela região. E aí ainda lá a gente conheceu oficiais de outros estados. Então você conhece o contexto dos conflitos agrários, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é completamente diferente do contexto político do Nordeste, que é diferente do de São Paulo, né? Embora sejam, às vezes, os mesmos movimentos, mas com outras nuances, né? Então, trabalhei por bastante tempo nessa região, aprendi bastante sobre isso lá, as reintegrações de posse, e até algumas peculiaridades do MST. E também, naquela época, a gente tinha um outro problema grande aí, que eram os presídios e movimentações de presos, escoltas, né? Então, naquela época, a cúpula do PCC estava ali encarcerado na região de Presidente Venceslau, Presidente Bernardes, e a gente ficava responsável por, inclusive na época, né, ainda não existia a Polícia Penal, não existia o GIR, a Polícia Militar, que fazia as revistas em presídio. Então a gente vivia em presídio. Toda semana a gente estava entrando em presídio para fazer revista de preso. Preocupação com resgate de presa, né? Preocupação constante com resgate de preso. Também na época a inteligência da Polícia Militar ainda não era nesse nível atual. Então tinha uma dificuldade ainda para poder monitorar, prever as ações criminosas nesse sentido. E uma das formas que a gente tinha de tentar
coibir isso aí ou prevenir isso era por meio das revistas em presídios. Então a gente fazia revista em presídio praticamente toda semana. A gente entrava em presídio para fazer revista, para apreender objetos, para aprender celular, para aprender correspondência, ligado ao planejamento de ações criminosas pela facção. Numa época em que nem se falava de facção, né? A palavra facção criminosa, PCC, era algo proibido na polícia militar e como um todo na sociedade, né? Existia meio que um negacionismo de aceitar que as facções criminosas, especialmente o PCC, existiam e funcionavam no interior dos presídios. Mas essa foi uma outra época, a época que eu permaneci lá, na região de Presidente Venceslau também. Depois, mas assim, sempre na atividade operacional, até hoje, né? Eu nunca tive oportunidade de trabalhar em uma diretoria ou um centro. Eu sempre trabalhei na atividade operacional. Isso foi me dando a experiência que hoje eu tenho para poder comandar um batalhão territorial. Essa situação de presídio, a situação de escolta de preso. Bagagem de inteligência, porque isso Sim, te traz também uma... foram mais de 20 anos na Então, região do te CPI. traz uma situação de bagagem de inteligência para poder... Porque para estar ali, você precisa entender como é que funciona, né? A coisa da inteligência, a expertise, como combater, como chegar com todas as informações, né? Que vem de denúncias, de tudo. Então tem que ter... Traz uma bagagem muito grande para poder falar, opa, eu sei de como é que funciona o sistema, né? A gente vai conhecendo um pouco, vai montando uma linha de raciocínio, né? Começando a compreender as coisas. Porque foram mais de 20 anos na região do CPI 8, Presidente Prudente, que ela é conhecida assim, dentro da instituição como, né, um marco aí da inteligência policial e de aproximação com o Ministério Público, exatamente porque na época em que eu trabalhava lá ainda, o juiz Machado, né? Ele era juiz corregedor dos presídios lá da região, ele foi morto na frente, inclusive, da escola onde eu estudei, onde eu fiz colegial, num ataque lá criminoso lá, né? Que tirou a vida dele. E dali, então, começou uma estruturação mais sistêmica do sistema de inteligência da Polícia Militar, com aproximação com o Ministério Público, que hoje culmina nessas grandes operações que têm surtido resultados, efeitos aí, né, de GAECO, com agências regionais, agências de inteligência. Então a gente conhece um pouco de como que isso começou lá atrás, como que essas coisas começaram a engrenar, né, para sair. É só o senhor de PM na família? Sou só eu. Então foi o primeiro da família que entrou dentro da PM. O pessoal achava que meu pai Primeiro era... da família e da cidade, né? O primeiro da cidadezinha pequenininha, onde eu nasci, e o primeiro da família. O pessoal achava que meu pai era polícia, porque ele é grandão, bigodudo e tal. O pessoal achava que era polícia, mas não sou só eu mesmo. Foi o primeiro integrante da família a estar na Polícia Militar. Depois entrou meu primo, que hoje me substituiu no 8º BAEP, né? Eu vim para a capital e ele tá lá no 8º BAEP, é meu primo. Eu entrei em 97, né? Sou aspirante de 2000, ele é aspirante acho que de 2001 ou 2002. Mas ele seguiu aí depois que eu desbravei na família. E a chegada na capital? Isso aí foi interessante porque depois de mais de 20 anos no interior, aí eu, né, trabalhei então nessas regiões que eu falei para os senhores aí, para vocês. Aí depois eu fui convidado para assumir a companhia de força tática quando fui... eu fiquei um bom tempo ainda como capitão nessa região aí de Presidente Venceslau, Pontal do Paranapanema ali. E depois fui convidado para ir para a força tática do 18º Batalhão, 18º BPMI, né, Presidente Prudente, e comandei por 5 anos a companhia de força tática lá, também nesse contexto de operações de inteligência, com a agência regional do CPI 8, combate ao tráfico de drogas ali na entrada da fronteira, né, oriundo do Paraguai, Mato Grosso do Sul, descaminho, contrabando de cigarro, tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, de armas. E assalto a carro forte tem muito também, né? Naquela região especificamente não. Onde teve uma ação aí do Novo Cangaço, uma ação de crime ultraviolento mais próximo ali, foi na região do CPI 10, mas a região do CPI 8 mesmo, o Presidente Prudente não tem esse histórico. Você não pegou aquela leva de assalto à agência bancária também? Não, sim, lá na região do 18 acontecia, explosão, mas, mas ali o que acontecia? Eram
grupamentos policiais, né, GP, que a gente fala, que principalmente fica na divisa do estado ali, de São Paulo com o Paraná, e que tem, pelo efetivo, não tem um policiamento tão reforçado. E as quadrilhas ali que atuavam geralmente eram ali do norte do Paraná. Então eles viam explodir o caixa eletrônico, tinham um certo conhecimento de explosivo e subtraíam ali o dinheiro da agência e depois voltavam para o Paraná. Isso era uma prática, aconteceram algumas vezes, na região de Rosana, na região de Sondovalina, enquanto eu estive lá. Mas não era assim uma realidade, o nosso problema ali era o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas, contrabando de caminho de cigarro, tráfico de armas, mas essas drogas, esse armamento também não era para a região. Ele passava por um corredor ali para chegar aqui na capital ou nas grandes cidades aqui, Campinas, ou até mesmo para o Rio de Janeiro, né? Aí a gente foi trabalhando ali até a criação do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 8º BAEP. É até curioso, porque na época assumiu o comando do CPI 8 um coronel, que agora já se aposentou, e daí ele fez uma reunião de oficiais, né, com todos os oficiais do CPI 8, Coronel Franco. E aí no final ele falou, vamos lá, pessoal, me surpreendam, façam perguntas aí que eu quero ver, quero que vocês me surpreendam, né? Aí eu, muito voluntarioso, levantei o braço e falei, coronel, qual é o entendimento do senhor sobre a criação de um batalhão de ações especiais de polícia na região do CPI 8, considerando tudo isso que a gente contou, né? Os movimentos sociais agrários, que naquela época já não eram mais tão latentes, mas existiam. O contexto de estabelecimentos prisionais, existência de encarceramento ali da facção criminosa, o corredor de tráfico internacional de drogas e armas. E, enfim, nesse contexto, né, qual é o entendimento do senhor? Aí ele tinha acabado de chegar no CPI 8, acho que ele ainda não tinha uma opinião formada sobre isso, né? Ele falou, então faz o seguinte, Minosso, escreve sobre isso aí. Eu estava na época de prestar o CAO, que é o nosso mestrado profissional, ele falou, faz a sua monografia sobre isso, desenvolve uma tese sobre isso. Eu falei, então tá bom, ele devolveu a pergunta para mim, né? Falei, beleza, vou escrever sobre isso. Eu comecei a pesquisar para escrever sobre isso, só que enquanto eu estava pesquisando, o governador do estado decretou a criação do 8º BAEP, né? Então, meu estudo se perdeu. E aí eu fui falar sobre a implantação da ecoterapia, um programa que a gente já desenvolvia também na nossa cavalaria, lá no nosso regimento de polícia montada do 18º BPMI, como sistematizar isso aí e ampliar o atendimento de ecoterapia por meio dos grupamentos de polícia montada. E aí criou-se o 8º BAEP. E aí eu fui convidado, fui o primeiro oficial convidado a participar do 8º BAEP. Participei do processo de seleção e treinamento do efetivo do batalhão. Toda aquela fase de estruturação, de material, de armamento, de viatura, de treinamento. E isso acabou até que ocasionando um atraso para que eu fizesse exatamente o mestrado. Eu não quis, como eu disse lá no começo, desde a época de tiro de guerra, né? Quando eu pego para fazer alguma coisa, eu me dedico. E aí eu abri mão de fazer o mestrado, fazer o CAO, para poder cumprir minha missão no BAEP. Isso acabou ocasionando um atraso para que eu pudesse fazer o mestrado e, consequentemente, um atraso na minha promoção a major. Mas coisa pouca que não trouxe tanto reflexo. Mas, assim, aí, mais uma vez, né, como eu penso, são os desígnios de Deus. Porque se eu tivesse sido promovido na minha época natural a major, eu teria permanecido no interior, porque tinha vaga. Ocorreu que eu não fui promovido exatamente porque eu não estava apto, porque ainda não tinha feito o mestrado, por causa da criação do BAEP. E aí, quando eu fui promovido, não tinha vaga na região do CPI 8, que é a região que eu já estava há 20 anos, né? Onde naturalmente eu deveria continuar. Mas daí, ou poderia continuar. Mas daí acabou que não tinha vaga, e aí eu voltei para a capital, depois de 20 anos afastado daqui. Mas assim, foi realmente muito bom ter voltado para cá. Aí já veio direto pro 5º Batalhão? Não, aí eu fui pro extremo sul da Zona Sul. Fiquei 3 anos na região do Capão Redondo, Jardim Ângela, 37º BPMM. 37. Pesado, né? É um batalhão que, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Eu exerci a função de coordenador operacional, subcomandante, comandante interino do 37º Batalhão. É um batalhão muito complexo, é um batalhão que é responsável por uma região delicada da Zona Sul da capital paulista, o extremo sul da Zona Sul.
com indicadores criminais importantes, que impactam, inclusive, em todo o indicador criminal do Comando de Policiamento da capital, com muito problema de pancadão, de baile funk, de crime organizado. É um local de alto índice de letalidade, né? Quando falam letalidade policial, é engraçado usar esse termo letalidade policial, né? Mas quando o policial é vítima, na verdade, da letalidade de marginais, né? Então é um lugar onde morre muito polícia. Ali morre muito policial militar, não de serviço É o necessariamente. enfrentamento, né? O combate, vamos dizer assim, né? Na verdade, ali é uma localidade de muita vitimização policial militar. Eu converso sobre isso com o efetivo, né? Dou aula aqui na escola de sargentos, a gente conversa sobre isso, fala, vocês precisam... E para mim foi um aprendizado muito grande. O contexto ali da Zona Sul, ele é diferente. Algumas quadrilhas de marginais lá, por exemplo, quando eles identificam que você é policial militar, ao invés de se afastar, eles vão para te roubar. Na verdade, eles têm o objetivo de subtrair sua arma e, se puder, tirar sua vida. Né? É diferente. Em alguns lugares as pessoas imaginam, não, se imaginar que eu sou policial militar, ele vai fugir. Não, lá eles vão para te roubar, para tomar sua arma e para te matar. Tivemos várias ocorrências lá que o policial é identificado, seja pelo horário, uso de alguma peça de fardamento enquanto está se deslocando, alguma característica da motocicleta, mochila nas costas. Se ele morar na região também já complica, né? E aí 3, 4 motocicletas, 2 marginais em cada motocicleta, armados, tentam fazer o roubo do policial militar. Tive motorista meu que foi vítima de tentativa de latrocínio nessa ocasião. Graças a Deus morreram 3 ladrões nessa ocorrência aí, a gente preservou a vida do policial. Inclusive com um desses marginais tinha uma pistola já, que era produto de latrocínio de outro policial do choque que morreu lá na região. Tinha até lanterna na pistola que o marginal usava. Então, assim, enfim, é um contexto bem diferente, um lugar bem diferente que me ensinou muito a trabalhar, me ensinou muito como pessoa também. Então, sou muito grato ao 37º BPMM e às pessoas que trabalharam comigo lá. Quando eu cheguei lá, era Tenente Coronel Poletti, comandante do batalhão. Atualmente, Coronel Poletti, comandante da Escola de Educação Física. Aprendi muito com ela, num contexto também de pandemia, né? Um contexto ainda mais complicado. Depois tive a oportunidade de trabalhar com Coronel Azaca, né? Tenente Coronel Azaca, à época, hoje Coronel Azaca, comandante do CPA-M11, que acabou se tornando meu amigo pessoal também, além de profissional. Pessoa com quem aprendi muito também, aprendo todos os dias. E então, assim, eu sou muito grato à oportunidade de ter trabalhado no 37º BPMM, né? Por conta dessa questão de não haver vaga no interior quando eu fui promovido. Aí eu conheci a Zona Sul da capital paulista. Depois de lá, aí sim, eu fui convidado pelo Coronel Sabino, à época, que era o comandante do CPA M3, amigo do Coronel Azaca, que à época era comandante do CPA M10, havia sido promovido, para vir para a Zona Norte. E aí eu tinha feito, depois do mestrado, eu fiz o doutorado, né, aqui no CAES, no Centro de Altos Estudos de Segurança. Tivemos a oportunidade de fazer a jornada comparada de estudo em Los Angeles. Ficamos por lá por cerca de um mês, conhecendo a polícia de Los Angeles, as polícias americanas, né? E fazendo um comparativo com a nossa polícia militar do estado de São Paulo. Então foi muito, muito legal também, muito engrandecedor. E aí eu fiquei com o Coronel Sabino só alguns meses na divisão operacional do CPA, para ajudá-lo ali a estruturar a divisão operacional, porque ele tinha assumido o CPA há pouco tempo, tinha umas ideias diferentes e precisava de alguém que ajudasse ele nesse sentido. Eu aceitei o convite, mas logo quando eu cheguei eu disse para ele, né, falei, comando, eu vou ajudar o senhor aqui com a minha experiência profissional, nunca fiz essa função, mas a gente vai aprender, vai colocar nossa experiência profissional aí para poder contribuir. Mas a minha ideia é voltar para um batalhão, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei na atividade operacional, é onde eu me sinto melhor. E aí ele concordou, e aí tinha ficado certo inicialmente, na verdade, que eu iria para o 18º BPMM, né? O 18º Batalhão aqui na Zona Norte. Freguesia. Tinha a área da freguesia do Hora. Isso, eu iria para lá. Porque, como eu disse, para mim tanto faz, né? Eu continuo
morando na cidade de Presidente Prudente, a 600 quilômetros daqui. Então, para mim, tanto faz zona norte, sul, leste, oeste, centro. Eu quero estar na chuva, eu quero estar trabalhando, né? Eu não pretendo voltar para o interior, apesar da distância. Eu gosto de trabalhar na capital. Foi bom também ter voltado para cá nesse sentido. Aqui as coisas acontecem mais rapidamente, você tem muito mais. Tem muito mais coisas acontecendo, né? Não tem como. A comparação é muito. É o coração do assim, estado, né? A capital totalmente paulista. diferente, né, Beto? O aprendizado é muito maior. E aí, depois, mas o Coronel Sabino mudou de ideia depois, acabou me classificando no 5º Batalhão como major ainda à época. Falou, ó, vai para lá já, vai comandando interinamente o batalhão até a sua promoção, depois você continua por lá. Então, desde que cheguei, vai fazer 9 meses, um pouco mais de 9 meses, a gente já foi implantando algumas estratégias que hoje já estão colhendo os primeiros frutos aí, né? Estratégias de curto prazo, depois a gente tem mais algumas a médio e longo prazo para desenvolver. E aí, até agora, recentemente, com a minha promoção a tenente-coronel e a classificação no 5º Batalhão, assumindo definitivamente aí o comando da unidade. Você sabe que nós pegamos o seu contato com o Coronel Teixeira, né? Assim, Que era para ele tá participando do podcast, ele falou, eu fui pro outro lado. Eu falei, não tem problema, depois você vem também, né? Vai fazer uma função bacana agora também, né? Sim. O teu batalhão, o 5º Batalhão, ele pega da Parque Novo Mundo até... O 5º Batalhão, ele pega ali até a área onde está o próprio CPA M3, ali a sede do CPA M3, que é as estações ali, várias estações de metrô importantes, Santana, Carandiru, Tietê. A gente tem o quadrilátero ali do Expo Center Norte, que é uma outra região importante, a área da 4ª Companhia do 5º. A Embi não chega, né? Oi? A Embi já é do 9º. Não, ali já é a área do 9º Batalhão. Embora a gente tenha trabalhado lá esse final de semana, comandando o policiamento do Summer Beats 2025, é uma política do comando do CPM3, que esses grandes eventos eles sejam feito um sistema de revezamento, de comandamento. Então, nesse final de semana, ontem, foi a vez do 5º Batalhão comandar esse evento lá na área do 9º. Um evento grande, de cunho religioso, mas reuniu mais de 80 mil pessoas durante todo o dia. Muita gente realmente, mas bastante calor. Então, algumas pessoas passaram mal ali por conta de desidratação, um sol muito forte. Mas, enfim, o policiamento em si foi realizado com muito sucesso. Não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade, mesmo os furtos, roubo de celulares, que era uma preocupação nossa, também conseguimos coibir. Mas a área do 5º Batalhão é isso, ela é muito interessante, é muito legal, é diferente da área do 37º, né, do 37M, porque no 37M não tem, ela é uma área, ela é homogênea, é só favela, só quebrada, não tem outra coisa na área do 37. Até por isso é muito difícil trabalhar lá, é muito difícil para os policiais trabalharem lá. É uma região que você tem que estar constantemente atento. Você não tem um local para fazer uma alimentação segura, se não for na sede do próprio batalhão ou da companhia. Então os policiais lá, eles são sobreviventes realmente. São policiais que se preocupam muito com a segurança um do outro, com a segurança pessoal. Não que aqui no 5º Batalhão não seja, mas o que eu quero dizer é que aqui você tem locais que você tem uma área mais nobre, uma área mais uma divisão tranquila, social maior, né? e você tem uma área mais periférica, realmente com existência de criminalidade organizada, seja de quadrilha de roubo de carga, quadrilha de furto de veículo, quadrilha de tráfico de drogas, mas você tem uma heterogeneidade na área do 5º Batalhão. Né? Eu vim do militarismo também, né? Em 91 eu estava na Marinha, em 93 na Aeronáutica, depois na área de segurança pública há 30 anos. Como é que nós pegamos, né? Diferentes fases da área de segurança pública. Como é que o senhor vê hoje essa insegurança jurídica que acontece hoje e com a nova leva de policiais de uma época diferente, com pensamentos diferentes? O senhor como instrutor hoje, como é que o senhor tenta passar? Porque antigamente a gente não tinha esse embate. Na nossa época não tinha esse embate da pessoa vir contra o policial, vir para cima do policial. Havia um respeito e uma diferença muito grande do que é hoje.
né? E como é que o senhor enxerga, como é que você consegue conversar com a tropa sobre isso, eles entenderem o cenário, essa coisa de gestão de conflitos, né? De como gerenciar, como é que o senhor coloca para os seus subordinados tudo isso, com a experiência que o senhor tem hoje? Então, é legal falar sobre isso. Como eu disse, o meu doutorado, o CSP, nós fizemos em Los Angeles, né? E a gente começou a entender que, na verdade, esse é um movimento mundial. Esse movimento, ele é mundial. Los Angeles, por exemplo, você tem situações lá, recentemente, né, inclusive divulgado aí na imprensa, nas redes sociais, tal, vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos. É uma mudança comportamental mundial. Ela não pode ser vista só como algo local, ou do estado de São Paulo, ou do Brasil. E influenciada por vários aspectos. Influenciado também por aspectos políticos, por aspectos econômicos, por aspectos sociais. Fato é que a sociedade mudou. Esse é o fato. E que a polícia militar, a polícia, né, como um todo, no mundo, ela precisa se adaptar a essa nova realidade. Esse é o fato. Mas eu, particularmente, prefiro ver o copo sempre mais cheio. Eu vejo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na minha opinião, vive um dos seus melhores momentos, alinhado com a Secretaria de Segurança Pública, com o secretário de Segurança Pública, com o governo do Estado. Primeira vez que tem um policial comandando Então, a polícia, né? eu particularmente gosto de ver o copo mais cheio. Acho que é a hora de surfar a onda, porque a Polícia Militar trabalha muito, tem muitos profissionais. Polícia, eu falo da Polícia Militar, né, porque é da qual eu integro, mas os órgãos integrantes do sistema de segurança pública, né, Polícia Civil, Polícia Militar, técnico científico, agora a Polícia Penal, tem muitos profissionais qualificados, caras que se dedicam realmente, que são verdadeiros heróis mesmo, guerreiros mesmo no dia a dia. E esse é o momento dessas pessoas, que são a grande maioria, boas pessoas, bons profissionais, surfarem a onda, como a gente diz, aproveitar o alinhamento que está tendo, como eu disse, de governo do Estado, de secretário de Segurança Pública, de comando geral. O Coronel Cássio, na minha também opinião, foi o melhor comandante-geral que eu conheci, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, ao longo desses quase 29 anos de polícia. Aproveitou, soube, com muita inteligência emocional e muita estratégia, conseguiu aproveitar esse alinhamento para extrair o melhor para a instituição. Então, eu gosto de pensar dessa forma, só que eu gosto de pensar sempre de forma positiva, avaliando, enxergando um cenário positivo. Mas fato é que a realidade, o contexto mudou e a Polícia Militar precisa se adequar a ele, né? Então, respondendo também sua pergunta, né, minhas instruções no bate-papo diário com a tropa aí, seja por reuniões, por solenidades, ou mesmo no dia a dia, na rua, com o pessoal conversando, você tem que ser inteligente para utilizar os recursos que você possui, né? Por exemplo, câmeras corporais. Se eu falar sobre câmeras corporais, eu escrevi sobre câmeras corporais na minha monografia no CSP. A minha tese era o impacto da utilização de câmeras corporais nos indicadores criminais e de atividade policial. E, ao final, usando um método estatístico denominado diferenças e indiferenças escalonado, que eu fui ajudado por um professor doutor do INSPER para utilizar essa técnica de avaliação de dados, comprovou-se cientificamente que as câmeras corporais não têm impacto nulo, né, do ponto de vista estatístico, nos indicadores criminais e de atividade policial, desde quando foram implantadas na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, na verdade, esse não pode ser o objetivo da utilização de câmeras corporais, ele deve ser outro. Um deles que eu reforço com os policiais militares é o reforço da prova judicial. Então, é você utilizar a câmera corporal em prol do policial militar. E, como eu disse, a grande maioria dos policiais militares, eles trabalham corretamente, eles seguem os protocolos, os procedimentos operacionais padrão, eles cumprem e fazem cumprir as leis, as normas, regulamentos, e a câmera corporal vai ser uma prova disso. Então, o policial militar ele tem que saber utilizar a câmera corporal nesse contexto. É um dos exemplos que eu uso quando se fala da insegurança jurídica. Eu prefiro imaginar que a gente está numa fase boa e que você tem que trabalhar com inteligência e estratégia.
e técnica. Inteligência, estratégia e técnica. Sempre. Então, reforçar os treinamentos, reforçar a instrução, utilizar dos meios de produção de prova, como as câmeras corporais. E eu acredito que a polícia tem... na verdade, se comprova até estatisticamente isso, né? A polícia tem alcançado seus melhores indicadores de redução os melhores índices de redução de indicadores criminais, né? No atual governo do estado aí, homicídios, roubos, outros. O 5º Batalhão, pela primeira vez, recebeu a bonificação por resultados agora referente ao primeiro bimestre desse ano. Lembrando que eu cheguei lá no ano passado, a gente já começou a implantar algumas mudanças, né? Que já se refletiram nessa bonificação por resultado. É a primeira vez que o 5º Batalhão recebe esse nível de bonificação por resultado, referente ao primeiro bimestre de 2025, com redução de indicadores criminais praticamente todos, né? E reduções importantes, inclusive de furto de veículo, que era uma preocupação aqui da área do batalhão. Depois a gente pode falar mais sobre isso, as características aqui. Roubos outros, roubo de carga, a gente conseguiu reduzir todos esses indicadores criminais. Então, assim, eu não vejo um impacto, eu vejo que você precisa saber trabalhar dentro desse contexto. Integração com a Guarda Civil Metropolitana. Eu vi anteontem, uma ocorrência que acho que foi em Cotia, onde havia um acompanhamento da PM com um carro roubado e 3 elementos dentro. E eles perderam o controle do carro e na sequência já estava vindo junto, né, do acompanhamento 2 viaturas da GCM. Eles estavam em 3, na hora que eles embarcou, que eles começaram já a fazer a abordagem, também chegou a viatura da Guarda Civil, né, apoiando a ocorrência. Mais uma viatura da PM encostou e a gente vê essa integração, como o senhor foi do interior, e eu visito muito o interior, uma integração muito grande do interior, né? E aqui em São Paulo, graças a Deus também, né? Que na ponta da lança que a gente vê que estão os praças, a gente tem uma integração muito, muito forte. E isso mudou desde o ataque, né? Quando teve o ataque que todo mundo pensou, agora o inimigo é outro, né, Beto? E a gente tem que fazer a segurança pública, porque não importa quem esteja. Nós ajudando a nós, né? Acredito que o Bioto, o grande Bioto, né? O saudoso Bioto coloca o nós por nós. Sim. E o nós por nós também ajudou muito para que todo mundo entenda que nós podemos ajudar todo mundo, irmãos de armas e irmãos de farda, né? A visão do senhor disso melhorou muito, né? A minha ideia é muito parecida com relação à pergunta anterior. Eu enxergo sempre o aspecto positivo disso aí. Não vejo... alguns podem pensar, mas a Guarda Civil crescendo, tomando espaço da Polícia Militar. Existe esse pensamento por parte de alguns. Não é o meu caso. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo como sempre o copo mais pela metade, mais cheio, né? São mais instituições envolvidas com o sistema de segurança pública. Ainda vai sobrar ladrão ainda. Se montar, que nem nós estávamos com o coronel Paganotto aqui, ele foi bem sincero e foi legal a resposta dele. Que ele falou, Costa, o Beto estava aqui e falou assim, ó, se montar mais uma polícia e se dobrar o efetivo ainda, praticamente, ainda vai faltar polícia para o combate, porque a coisa tá feia, o enfrentamento tá complicado. Parece né? o que fala no Tropa de Elite 2, né? Que vai chegar uma hora que tem mais gente presa do que fora, né? Eu tô dando risada aqui sozinho, porque eu tenho um ditado lá do interior, mas eu não posso falar quem, né? Mas muito antigamente teve uma ocorrência de furto lá no interior, quando a gente tava de CFP ainda, e uma senhora, né, que tinha sido vítima, veio conversar com a equipe lá e ela falou, né, não adianta, vocês prendem. Chegando gelo. Tem ladrão, tal. Aí um tenente já aposentado, inclusive falecido já, ele falou pra ela, minha senhora, ladrão é igual o cheiro de você lava e não acaba nunca, entendeu? Então não vai acabar. Não vai acabar. Eu não me esqueço dessa toda vez que falo. Então, assim, infelizmente, não vai acabar. É só você ver, né? É muito rentável hoje em dia, por exemplo, ladrão aí furtando celular, né? O cara furta celular, ele revende o celular, ele não vai trabalhar, né? E a gente tem o problema da reincidência criminal, né? O cara não fica preso. Então você prende ele várias vezes, a gente estava conversando sobre isso ontem, mas só para não perder o fio da meada, né? Sobre a integração com a GCM. Um exemplo foi ontem. A gente estava na operação,
Summer Beats e tinha um efetivo reforçado da Guarda Civil Metropolitana ali também, nas imediações do local do evento, ali na Praça Campos de Bagatelle, ali nas proximidades do Aeroporto Campo de Marte. Isso, na verdade, contribui com a Polícia Militar. À medida que você não precisa, por exemplo, colocar mais tanto efetivo assim, policial militar, tirando, esse efetivo poderia estar realizando patrulhamento, operações na área dos batalhões. A gente reforça, assim, teve um efetivo considerável de policiais militares lá, mas a GCM ela vem para complementar dentro da sua atribuição. E à medida que está todo mundo na chuva, né, como eu disse, para se molhar, tá prendendo ladrão, tá um apoiando o outro. Então eu vejo como muito positiva essa integração entre os órgãos de segurança pública e também com a Guarda Civil. O que está acontecendo, né? É que nem o secretário, né? O Dr. Nico teve aqui. Acho que foi o melhor acerto do governador de colocar também um secretário adjunto, um policial super experiente, como é o Dr. Nico, e que casou mesmo toda a situação, né, de experiência e de pensamento com o secretário, com o Derrite, e trouxe ali lado a lado pensamento de combate ao crime, de unir, por mais que ainda tenha algumas situações que são esporádicas, mas que são bem tratadas no âmbito profissional, né? Que a gente sabe que precisa disso, que não se pode pensar de uma maneira generalizada. Em todo lugar vai ter o bom profissional e o mau profissional, e a gente vai ter que nós temos que fazer gestão em cima disso, né? E o senhor com toda a experiência, toda a bagagem que o senhor tem, tem que ter uma sabedoria muito grande para poder, né, tentar de todas as maneiras fazer sua gestão dentro do seu batalhão, de falar assim, opa, porque são pessoas diferentes, de épocas diferentes. É que nem o conflito do antigo com o moderno, né? Você pega o antigão, o bigodudo. Outro dia eu tava com o Sargento Nantes e comecei a rir com ele. Pegou a pessoa, um ímpar, gente boa demais. E nós pensamos, pô, você pega o recruta e pega o antigão. São gerações diferentes que o comandante tem que saber, né? Fazer essa gestão, né, daquele policial antigão, né, Beto? E do policial novo, né, chefe? Exato. A gente estava comentando sobre isso ontem no policiamento ainda, conversando, né, na viatura. Antigamente, quando você abordava um ladrão aí, ele tinha 3, 4 antecedentes criminais, você já falava, pô, esse ladrão é bom. Aí você começava a trocar ideia com ele sabia contar um por uma das passagens dele, quando que ele foi preso. Hoje em dia, você aborda qualquer moleque aí, o cara tem facilmente 20 antecedentes criminais, 20, fácil. Você começa a trocar ideia com o cara, furto, roubo, receptação, porte ilegal de arma, tráfico, porte de droga, 20 antecedentes criminais. Ou seja, o cara não fica preso. Ele nem lembra mais cada um dos antecedentes criminais dele, quem que foi que prendeu, porque antes, quando eu disse, você trocava ideia com o ladrão, você conversava com o ladrão, ele sabia quem que tinha prendido ele, quanto que foi a cana, onde que ele ficou preso, para onde que ele foi movimentado, quando que ele saiu, qual que era a situação criminal atual dele. Agora tem que ter muita memória, né? Agora ele já Quase perdeu... um computador para saber tudo. Perdeu a vergonha na cara e perdeu a conta. Na minha opinião, é o verdadeiro problema de segurança pública. Essa reincidência criminal. A audiência de custódia, né? Do ladrão não ficar preso. Enxugar gelo, né? De qualquer forma, ele não fica preso. E a gente continua aprendendo, mas a gente também não pode desistir, não pode se entregar e falar, não, agora então não vou fazer mais nada. Não, a gente continua trabalhando com inteligência, prendendo gente, prendendo ladrão, recuperando veículo. Só que realmente isso atrapalha. Esse é o fator preponderante aí que atrapalha. Por isso que São Paulo não virou Rio de Janeiro ainda. Porque se não fosse essa persistência, São Paulo estava igual ao Rio. Na minha opinião, na minha visão. O Rio de Janeiro, ele é um caso especial, né? A gente tive a oportunidade de concluir agora recentemente o curso de combate ao crime organizado na Rota e participaram lá várias autoridades como palestrantes, né? Coronel Vissacro, do Exército Brasileiro, que fala bastante sobre a parte de insurgência criminal, de narcoestado, essa parte de guerra informacional, ele é muito bom nisso aí. Tivemos a palestra com o Coronel Uirá também, que é o subsecretário de inteligência do Rio de Janeiro, foi ex-comandante do BOP no Rio de Janeiro, e ele, muita experiência, e ele conta um pouco sobre a história do crime organizado nas favelas cariocas no Rio de Janeiro. O que se percebe que a gente é uma similaridade, né, entre as facções criminosas, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, PCC na capital,
com relação a como se constituíram, né? Muito semelhante, um dentro de um presídio, outro no outro, um lá no Rio de Janeiro, juntando lá presos políticos com presos altamente violentos na época, principalmente que faziam roubo a banco, né? E o PCC, muito parecido aqui também. Então, você cria mais ou menos um espelho, você consegue ver o que pode acontecer no estado de São Paulo se não forem adotadas medidas, você vai... É por isso que fala um novo Rio de Janeiro, né? Poderia ser um Rio de Janeiro, por causa da similaridade das facções, especialmente hoje ambas obtendo a grande parte dos seus recursos, não mais o principal recurso, mas ainda grande parte dele por meio do tráfico internacional de drogas, principalmente a pasta base de cocaína para os países europeus. Mas essa já não é mais a principal fonte de renda do crime organizado carioca. Mas sim a exploração de serviços dentro das comunidades. Serviços aqueles gás, que eram né? públicos. Água, internet, gás, essa parte da dominação territorial. Mas, enfim, o governo do estado de São Paulo ele tem políticas públicas diferentes, né? Políticas públicas muito diferentes, muito particulares, muito peculiares, especialmente de enfrentamento ao combate ao crime organizado. Eu me lembro que estava no lançamento da diretriz de combate ao crime organizado, que o Coronel Cássio, à época comandante-geral, fez, né? Criou a diretriz e fez o lançamento dela, e foi assim algo inovador. A gente nunca tinha ouvido falar de uma diretriz na Polícia Militar de combate ao crime organizado. Então, as estratégias de enfrentamento de crime organizado no estado de São Paulo, elas nos deixam também assim bem esperançosos de que a gente está retomando o caminho certo, o caminho que não vai deixar a gente se aproximar do que atualmente acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma questão legal ali que impacta bastante, né? Que é a questão da proibição de operações nas favelas, né? Sem autorização judicial. Complicado. O que faz com que o crime organizado, inclusive facções de outros estados, se escondam nas favelas cariocas. O Brasil inteiro. Tudo vai lá. Pará, todo mundo. Nordeste. Beto, rei do óleo, Beto. O cara precisa trocar o óleo, os fluidos, né? Precisa chegar na situação que você não pode fazer igual aquele programa de lá pro canto, né, Beto? Tô mordendo Isso aí. O rei do óleo, do nosso amigo Edmilson, fica aqui na Avenida Guapira. Lá você pode cuidar do seu veículo, né? Né, Beto? Fazer toda a manutenção, para que ele não tenha nenhum problema, né, Beto? O cara vai viajar no cotidiano aí e tem que tomar conta do seu veículo. Procure o Rei do Óleo. Melhor atendimento, pessoal especializado. Lá você vai ser tratado que nem rei. O telefone de lá, Beto, é o 11 1360 9966. É o 11 9 1360 9966. Lojas em Jundiaí, lojas em Carapicuíba, no Imirim. Vai lá, tem 10%, né, Arthur? 10% de desconto lá no Rei do Óleo. Só falar que viu aqui o Pod Norte e você vai ser bem atendido. Leon Motors, Beto, do nosso amigo. Quando o carro não tem mais jeito de consertar, vai na Leão e troca. Aí troca, né? Pronto. Troca na Leon Motors, você vai ter pessoal também especializado em venda, você que tem um sonho de mudar, de trocar o seu veículo, fica ali na Júlio Bono, em frente ao Colégio Isaac Newton, só falar com o nosso amigo Thiago, gerente Santiago, a Andréia, e você já vai realizar seu sonho de trocar o seu veículo, fazer um financiamento, refinanciar, uma equipe super especializada no telefone 97820 3091. Beto, quem quer anunciar no ZN mais notícias, quem não é visto não é lembrado, como é que faz, Beto? Só ligar para mim no 11 99 444 7451. Ou no 93493 2920. Isso aí. Com Arthur. seu Arthur. sócio e assessor. É isso aí. É isso aí. A Correta Transportes e Logística. Você que quer fazer sua mudança, né, com o nosso amigo José, José, uma equipe mais especializada. conhecido como Cabra. Vai chegar a sua mudança lá, não vai ter nada quebrado. O pessoal, né, Beto? Vai cuidar direitinho com a logística campeã. De qualidade. Telefone 11 2951 9995. Peraí, Beto, eu me confundi aqui. Vamos lá de novo. 11 2951 9591. 11
2951-9591. A correta, a certeza que a sua mercadoria vai chegar no lugar certo. E agora vamos fazer um intervalinho para tomar uma água, Beto? Coisa rápida, tomar um café? Vê comandante o horário dele. Eu tenho Tem que... mais 15 minutos. Fechou. Acho que vai direto, né? Se quiser tocar Quer ir direto? direto, Vamos direto, vamos direto. poder Então, sair 11h30. Isso, vamos direto. Então lá, faz essa pergunta aí, Beto. Aqui é... Não, eu vou fazer a minha pergunta. Aqui é Então corrida. fala a sua. Comando, na tua área do 5º Batalhão, tem algumas peculiaridades, né? Que é a parte de... Tem muito baile funk, né? Tem bastante índice de carga por causa da proximidade com o terminal, tudo, né? Fernão Dias, Dutra, né? Você tá com... Tua área, você tá revestido de bons trabalhos aí. Qual que foi a dificuldade, assim, para implantar, para baixar os índices nesse quesito? Legal, Beto. Obrigado pela pergunta aí, porque dá oportunidade de a gente falar um pouco sobre estratégias que a gente está implantando no 5º Batalhão, né? Então, quando eu cheguei no 5º Batalhão, a primeira coisa que me chamou a atenção foi... Eu tinha passado um período no 37, tinha passado um período no CPAM-3, bem curto, e um pouquinho no 5º Batalhão, que era aquela época que a bonificação por resultado estava atrasada. E daí, quando a gente foi receber, né, era calculado com base nas unidades que você tinha passado. Como eu tinha passado nessas unidades nesse período, me chamou a atenção que a pior bonificação que eu recebi foi no 5º Batalhão. Eu falei, pô, mas não é possível. Por que Como que assim, esse pô? batalhão... E eu lá no 37, no Capão Redondo, a gente batendo recorde de indicador criminal, reduzindo indicador criminal, um atrás do outro. Fomos convidados no comando de policiamento da capital, como unidade que mais baixou os indicadores de roubos outros lá, né, em toda a capital paulista. Daí a gente começou a colocar em prática aqui na Zona Norte, guardadas as peculiaridades, o que a gente fazia na Zona Sul. Em resumo, né, uma coisa que me chamou a atenção, policiamento com motos. Policiamento com moto é uma modalidade de policiamento, embora eu não saiba nem andar de moto, não sou habilitado, mas a gente sabe pela prática que é um policiamento que ele tem uma mobilidade muito grande, uma rapidez muito grande. Hoje em dia, no trânsito da capital, né, por exemplo, a gente fala ali do quadrilátero do Expo Center Norte, Zaquinage e tal, você simplesmente não consegue rodar lá de viatura 4 rodas 5 horas da tarde, você vai ficar parado no trânsito. E aí o moleque tá fazendo roubo de celular, furto de celular do outro lado da via e tá correndo, fugindo de bicicleta. Como você vai manobrar uma viatura 4 rodas para acompanhar esse moleque? Você não vai conseguir. A moto te dá muito mais mobilidade nesse sentido. Então a gente, né, viu isso dar certo no Capão Redondo, no 37, policiamento com motos. Incrementamos o policiamento com motos lá. Então a gente trouxe essa realidade pro 5º Batalhão. Então eu centralizei todo o policiamento de motos que existia no batalhão. Assim, cada companhia tinha lá 1 ou 2 motocicletas, 2, 3 motocicletas, uma num horário, outra no outro, eles não coincidiam o horário. Eu reuni todo mundo no batalhão, coloquei no mesmo horário, fazendo frente aos indicadores criminais, especialmente de furto de veículos, de roubos outros, né? Roubo de celular, roubo de mochila, roubo de bolsa. E aí centralizei esse pessoal no batalhão e ainda determinei para os comandantes de companhia que aumentassem o efetivo deles com moto. Providenciamos motos, fizemos uns contatos aí, conseguimos. Colocamos um sargento em cada dia para comandar esse grupamento. E aí eles começaram a sair no mesmo horário, com um planejamento estratégico da seção operacional do batalhão para fazer frente ao indicador criminal. Esse foi o embrião da reestruturação da ROCAM do 5º Batalhão. Então a gente começou fazendo isso aí, um horário diferenciado para esses policiais, uma compensação de horas também para eles, porque é difícil, é diferente você passar... Se você colocar para o policial escolher, né? Você quer ficar 12 horas dentro da viatura com o ar-condicionado ligado ou você quer ficar 12 horas em cima da moto, ou estralando no sol quente ou tomando chuva? Né? O cara vai escolher. Então você precisa ter uma compensação disso aí. O policial tem que ser reconhecido, que é diferente você trabalhar na motocicleta. E aí a gente conseguiu estimular esses policiais, e aí o nível de produtividade do batalhão muito rapidamente explodiu. Tive 2 sargentos muito importantes nesse contexto aí para mim, inicialmente o sargento Nóbrega, que me ajudou bastante, e agora depois, mais tarde, a gente trouxe a sargento Kessia do 5º Batalhão. São 2 graduados que me ajudaram muito no estabelecimento dessa sistemática de policiamento com motos. E depois que esses caras já estavam bons, já estavam doutrinados, já estavam meio que trabalhando por conta própria, a gente movimentou todos eles para a ROCAM. E aí reestruturou a ROCAM do batalhão. Aí... Quantas companhias o senhor tem? 5 companhias, 4 territoriais, né? Primeira, que fica na região do Parque Novo Mundo. A segunda companhia, a terceira, que é a maior companhia da área do batalhão. Segunda, Vila Maria. Isso. Terceira, Júlio Bono. Isso, Júlio Bono ali. E a quarta companhia, que é a que faz aqui o Expo Center Norte, a região da Expo Center Norte, que tem mais eventos e tal. E a companhia de Força Tática, né?
Também, no meio desse processo, eu troquei os comandantes de companhia, não por nenhum problema, mas exatamente para dar uma oxigenada no comando da companhia. Eu sei disso porque fui comandante de companhia a minha carreira inteira como capitão, só fiz isso, só comandei companhia. Quando você fica muito tempo num lugar, você acaba se acostumando com as coisas. Então, quando você troca um pouco, você respira, olha diferente, a pessoa que vem de fora tem uma outra visão e consegue implantar novas estratégias, consegue enxergar coisas que você tinha se acostumado já. Enfim. E aí a gente reestruturou a Rocan, fazendo frente aos indicadores. E aí os comandantes de companhia, esses sim, entenderam que o policiamento com motos era importante. Falaram, agora vocês novamente estabelece seu policiamento com moto na sua companhia, recria isso aí. Mas moto não é para ficar atendendo ocorrência de acidente de trânsito, nem preservando o local de crime, senão não adianta. A moto tem que estar patrulhando, ela tem que estar em status 3 patrulhando, senão você não vai reduzir o indicador. Ah, mas coloca uma viatura 4 rodas com 2 polícias ou coloca 2 motos com 1 polícia em cada? Coloca as 2 motos. Você vai ver que a mobilidade dela é muito maior. Você vai conseguir atender uma área muito maior no mesmo período de tempo. Essa é parte das estratégias nossas, mas tem estratégias muito mais complexas, por exemplo, que se complementam, né? O 5º Batalhão também ele é pioneiro numa sistemática de atendimento de ocorrências de perturbação do sossego. O capitão Genghini tem me ajudado bastante nesse sentido. A gente documentou toda essa proposta de como atender ocorrência de perturbação do sossego de uma maneira diferente. Sem deixar de atender o cidadão que liga o 90, que se vê perturbado pela ocorrência, mas sem necessariamente ter que empenhar uma viatura para o atendimento daquela ocorrência. Porque daí eu consigo reduzir a fila de ocorrência, consigo tirar viaturas do status 1, que é do patrulhamento, e colocar no status 3, que é de operações especiais, e aí eu consigo, de operações, digo, e aí você conseguir combater o indicador criminal efetivamente por meio do planejamento estatístico da seção operacional e da companhia. No enfrentamento aos pancadões e baile funk, nós temos tido, especialmente, resultados muito, muito positivos. Os nossos pelotões, então, reestruturados de Rocan, que trabalham em média aí com 15 motocicletas por dia, mais um CGP operações, embarcado numa viatura 4 rodas, o Nóbrega num dia, a Kessia no outro, em determinados dias da semana a gente coloca eles para entrar de madrugada. Então o pelotão entra 4 horas da manhã direto, sem preleção. Já entra de 4 horas da manhã e já vai para o ponto onde ainda, diminuiu muito, mas ainda tem alguma concentração de pancadão. E ali a gente faz... Tem que chegar primeiro para evitar que aconteça, né? Na verdade, a gente chega e recolhe tudo que tem de moto. Moto, carro com paredão. A gente tem umas imagens bem interessantes depois para compartilhar com vocês das últimas operações que nós fizemos. Sem necessidade, inclusive, de uso de munição química. Já chegou num nível que a gente não precisa nem usar granada mais. No começo precisava, mas agora a gente já chega, recolhe as motos que tem lá, recolhe o veículo, recolhe o paredão de som e evita perturbação de sossego. Tem sido alvo de agradecimento da comunidade. Temos trabalhado, inclusive, em conjunto nessa estratégia, muito com o 43º Batalhão. O consegue a doutora Cleusa, né? Que tem uma delas, né? Não me recordo agora por nome exatamente. Da Vila Gustavo. Essa parte da perturbação do sossego e dos pancadões é difícil para que a pessoa não entenda que o direito dela acaba quando começa o direito de outra pessoa, né? E aí eu acho que seria interessante até a parte legislativa da situação de poder mesmo entrar com multa. Fala aí, seu documento da residência, vai lá. No primeiro, você tem que abaixar seu som. Beleza? Você está perturbando outra pessoa. E na segunda, o policial devia ter PM, Guarda Civil, o que fosse falar. Peraí, se não quer dar o RG, beleza, vai no IPTU da residência. Aí você vai tomar uma pauladinha de 6 mil, 10 mil na conta, porque às vezes é que nem o cinto de segurança, você lembra? Ninguém usava. Aí depois, na hora que começou a apertar no bolso, tome multa daqui, toma multa de lá, uso de celular dentro do carro, tome multa. E aí parece que o brasileiro ele só vai aprender quando ele tem o bolso, quando vai mexer no bolso dele, né? Então, na verdade, essa sistemática de atendimento de ocorrência ou de prevenção de pancadões e baile funk, ela não depende exclusivamente da Polícia Militar, né? Tem muitos outros órgãos envolvidos. Prefeitura, quando você fala exatamente né? Do pancadão. Tem muita DEG irregular, né? Tem a própria GCM, tem a Polícia Militar. Mas o que a gente pode fazer, né? Uma das estratégias que a gente também tem feito no 5º Batalhão é dentro do contexto de enfrentamento ao crime organizado.
os pancadões como sistema do crime organizado. Dentro, porque né? ele dentro, embutido dentro da o situação. pancadão, o baile funk, ele é uma parte ideológica do crime organizado. É onde se fomentam ideias, comportamentos ligados ao crime organizado. O uso de entorpecente, né? O Uso, tráfico de droga. drogas, uso de entorpecente, porte ilegal de armas, outras ocorrências, venda de bebidas e cigarro contrabandeado. Então, Motos roubadas, carro roubado. Então, o que a gente faz nesse Menores, sentido? né? O que a gente faz nesse sentido? A gente incursiona diariamente nas comunidades, por meio das equipes de ROCAM, Força Tática e de rádio patrulhamento também, mantendo impedindo uma dominação territorial do crime organizado nessas localidades, que aí é o que acontece hoje no Rio de Janeiro, dominação territorial do crime organizado. A polícia não consegue entrar mais, até por força de lei, ela não consegue entrar dentro de... Então aqui a gente mantém uma rotina de incursões em comunidades, de ações em comunidades, seja estourando casa-bomba, ponto de tráfico, local de armazenamento de carga roubada. Então a gente se faz presente diariamente em todas as comunidades, evitando essa dominação territorial. A gente planeja operações e executa operações, inclusive com apoio do Canil Central aqui, do 5º Batalhão de Polícia de Choque, e estoura casa-bomba, depósito de droga, pontos de tráfico antes da ocorrência do baile funk. E o seu serviço reservado, chefe? Também funciona nesse sistema aí do levantamento de inteligências, né? Então a gente levanta, a gente utiliza drones, inclusive, faz uma operação, planeja a operação, faz a operação com o Canil Central, com as equipes de ROCAM e Força Tática, desmantela os pontos de tráfico que estão relacionados ao abastecimento dos bailes funks, e dessa maneira a gente consegue inibir ou minimizar o problema de pancadão. O que sobra, que ainda tenta alguma coisa, a gente chega com os pelotões de moto e recolhe os veículos ali que estão participando disso. O ano que vem, você colocou para mim aqui, quais são as próximas iniciativas no comando do senhor aí para o 5º Batalhão? Os objetivos aí. Esses resultados que a gente já alcançou são só assim, parte da estratégia inicial que estratégia de curto prazo, né? Nós temos estratégia de médio e longo prazo ainda no batalhão. Uma das que tem vários, então, no próximo dia 25 de setembro, inclusive, essa semana nós vamos fazer uma solenidade de valorização policial militar e de assunção do comando do 5º Batalhão, né? Então aproveito, deixo aqui o convite para quem quiser participar. Vai ser na Unip, às 10 horas da manhã. Nós vamos fazer uma assunção do comando do batalhão, né? Já tem a data, não? No dia de 25 próximo, quinta-feira. Quinta-feira próxima, 10 horas da manhã, na Unip. Então, os senhores já estão convidados, quem puder participar. A gente vai fazer a solenidade de valorização, né? Nossos policiais militares eleitos destaque do mês. Policiais vão ser agraciados com Laura do Mérito Pessoal. E aí vai ter essa parte da assunção do comando do 5º Batalhão. E aí, inclusive, eu já coloquei que nós vamos... já estamos, deu um prazo para os oficiais essa semana também. A gente vai apresentar o plano de comando do 5º Batalhão, né? São um portfólio de serviços. O que a gente pretende entregar para a sociedade da Zona Norte da capital paulista até o final do ano de 2026. Então... Por exemplo, essa nova sistemática do atendimento de ocorrências de perturbação de sossego, isso é algo que o 5º Batalhão está desenvolvendo. Isso vai constar desse portfólio. Ele precisa se aperfeiçoar, a gente já está colocando na prática, já está funcionando através das salas de operações, mas ele precisa ser aperfeiçoado. Então a gente vai ter metas para atingir até 2026 nesse contexto. No contexto de operações com motos. Nós estamos reestruturando as RPM agora no âmbito das companhias, reestruturamos a ROCAM, fazemos treinamento constante com a Honda, com o 2º Batalhão de Polícia de Choque. Então isso também vai ser um portfólio de serviço, onde a ROCAM do 5º Batalhão pretende chegar em 2026. Por meio de treinamento, por meio de materiais, motocicleta, equipamentos, enfim. As reformas das nossas bases, né? A 3ª companhia ali na Júlio Bono está passando por uma reforma importante, tinha caído o muro, mas não basta só levantar o muro, você precisa fazer um tratamento da água que escoava ali, porque é ela que infiltrou e derrubou o muro. É uma obra de mais de R$700 mil. Também é um serviço que a gente pretende entregar, é uma obra que a gente pretende entregar para a Zona Norte da capital paulista, para a comunidade, até o final desse ano. Depois a reforma da própria 3ª companhia. Depois que entregar aquele muro, a gente pretende ampliar a 3ª companhia, fazendo ali uma área para atividade física dos policiais,
A segunda companhia também está passando por reforma importante de alojamentos e vestiários, também faz parte do que a gente pretende entregar. A nossa própria academia de musculação do 5º Batalhão, a gente tem um espaço lá, também vai ser reestruturada, já temos recursos para isso, estamos adquirindo os materiais, uma reforma da própria sede do 5º Batalhão. Então, enfim, existem estratégias na parte operacional e na parte administrativa, especialmente de instalações do batalhão, objetivando aí uma melhor qualidade de vida e de trabalho para os policiais militares e a verdadeira, que eu falo, valorização policial militar, né? Valorização policial militar não pode ser entendido como só entregar certificado, entregar diploma, bater palma. Ela tem que se materializar, né? Qualidade no lugar, no local de trabalho do policial, né? Coronel, suas considerações finais, sabe que você vai ter que ministrar aulas agora aí lá na academia. Foi um prazer, uma honra receber o senhor aqui no Pod Norte. Como a gente disse aí, o senhor trazer aí o pessoal que está na ponta da lança aí para falar de ocorrências, de como é trabalhar na área do 5º, do pessoal das companhias. Isso é uma honra receber os comandantes de companhias, os capitães também. Será uma honra receber aqui no Pod Norte, né, Beto? Para poder falar de como é que é comandar cada companhia e suas considerações finais aí. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, peço desculpas aí pela correria, mas não poderia deixar de vir, né? Muito importante estar aqui, muito importante falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo no batalhão. Agradecer especialmente aí o efetivo de oficiais e praças do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Antes de vir para cá ainda, já participei de uma reunião de manhã com o efetivo da 1ª Companhia, porque não poderia deixar de ir lá e agradecê-los, porque por mais que a gente tenha estratégias, planejamentos, isso não vai se concretizar se o polícia lá na ponta da linha não se conscientizar, não internalizar aquilo que foi planejado e colocar em prática. Não vai funcionar, né? Então eles são muito proativos, são muito rápidos na resposta, você implanta e eles rapidamente colocam em prática. Então, aproveitar a oportunidade para agradecer todo o efetivo de oficiais e praças do 5º Batalhão. Estou muito contente de estar aqui. É uma unidade realmente muito, muito legal de trabalhar, te dá a oportunidade de trabalhar em vários aspectos, né? Pela heterogeneidade da área, como a gente disse. E dizer que, assim, eu muito orgulho de integrar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar na Operação Humanitária no Rio Grande do Sul, inclusive com o Coronel Fábio, trabalhamos juntos lá. Fabião. O Fabião, meu irmão. E foi muito legal porque ali a gente teve a oportunidade de sentir o reconhecimento da sociedade gaúcha pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles enaltecendo o nosso trabalho lá, vindo pedir para tirar foto, conversando com a gente. Você percebia que, assim, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela ultrapassou fronteiras. Ela é reconhecida em outros países, inclusive no Rio, em Los Angeles, como eu disse, mas em outros estados do Brasil. Isso nos dá muito orgulho de saber que você é uma polícia que é referência para todo o Brasil e referência até mundialmente. Então, finalizo aí mais uma vez agradecendo a oportunidade, me colocando à disposição no comando do 5º Batalhão e reforçando o convite para a nossa solenidade no dia 25 de setembro. É isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Opa, Beto, suas considerações finais. Coronel, prazer conhecê-lo e entrevistá-lo, né? Muito sucesso aí nessa jornada, que é só o início. Vamos puxar Coronel Full aí, puxar mais uns 10 anos, que tá novo, né? Deus quiser vai dar certo e conte sempre com o Jornal ZN, podcast aqui, o Pod Norte, tá? Sempre bem-vindo. E você que nos deu audiência aí, se inscreve no nosso canal lá. Dá uma força pra gente fazer crescer a informação da Zona Norte, tá bom? É isso aí, Beto. Hoje a gente está aí. Coronel Minosso, comandante do 5º Batalhão. Prazer, uma honra. Nossas considerações finais aqui. Falar do Dr. Pedro, certo? Tem o Dr. Pedro Ferreira, que está aqui no nosso apoio, né? Se você precisar aí do Dr. Pedro, que no telefone 5911 7045, 11 9 5911 7045,
parabenizar ao Instituto, a filha, né, da Janaína, Alessandra Oliveira, campeã mundial, né, com recorde mundial, que a mãe dela esteve aqui contando toda a história. Parabéns a Alessandra, um orgulho aí pro Brasil, e que a gente espere mais incentivos aí aos PCDs, né? Precisa muito. E o telefone para quem quer ajudar o Instituto lá é o 11 970 9765 97. A outra pessoa que faz um trabalho magnífico, a Ana, da Ecoterapia, Ecolife, 11 997 98 3561. Você quer ajudar apadrinhando uma criança na ecoterapia, ajudar ela com ração, com feno? Vamos lá, vamos ajudar a Ana da Ecolife. E você que quer alugar o estúdio aqui, né, Beto? Quer fazer um programa de podcast? Fala com o Arthur Dutra, da Dutra Hub. 93493-2920. Entra lá que o Arthur tá com um grupo de empresas aí tomando conta e vai achar um serviço aí que possa te ajudar. Uma excelente semana. Compartilhe o Pod Norte, se inscreva e até a nossa próxima entrevista, né, Beto? Fica com Deus. Coronel, uma grande honra recebê-lo aqui. Conte com o Pod Norte sempre aí para trazer toda a sua equipe aqui. Obrigado. Acabando de atualizar aqui, ó. Acabamos de estourar um QTH no 12 do Singa lá com carga roubada. Denúncia que chegou na base Novo Mundo, as equipes foram para lá averiguar e já recuperaram toda a carga que havia sido roubada. É isso que eu falo do trabalho constante do batalhão, está em andamento agora, acabei de receber 11h20. Essa ocorrência é um exemplo prático aí das estratégias que a gente coloca no batalhão. Parabéns pelo... Obrigado. Esse aí é o retorno de um trabalho bem feito, com estratégia, com gestão, e a população que ganha com isso. A colheita do bom né? trabalho. Exatamente. Lugar de ladrão é na cadeia. Ele escolhe, ou na cadeia ou no caixão. Aí a escolha é dele. Boa. Fica com Deus. Até logo. Até o próximo programa.